Você sabia que o pecado, ele não começou no Jardim do Éden? Poucos cristãos conhecem essa passagem da Bíblia, mas ela revela algo impressionante. A origem de todo o mal começou no céu, muito antes da criação do homem. Em Isaías 14 e Ezequiel 28, encontramos a história da queda de Lúcifer, e aqui está o detalhe que muda tudo. Ele não começou como Satanás. Ele era um anjo de luz, um querubim ungido, criado com uma beleza e sabedoria extraordinárias. A Bíblia o descreve como perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Mas o que aconteceu? O que transformou esse ser glorioso no adversário que conhecemos hoje? A resposta está em uma única palavra: orgulho. O orgulho tomou conta do seu coração. Ele olhou para sua própria beleza, sua sabedoria, sua posição elevada e desejou mais. Em seu coração ele disse: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o erro fatal, o pecado original. Lúcifer não queria mais servir a Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Ele cobiçou o trono que não lhe pertencia. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Por causa de sua soberba, Lúcifer caiu das alturas celestiais como um raio. Ele perdeu sua glória, sua posição e sua autoridade. Mas essa passagem não fala apenas sobre um anjo caído. Ela fala sobre nós. Ela revela o perigo do orgulho em nossas próprias vidas. O orgulho nos afasta de Deus, nos faz acreditar que somos autossuficientes e nos leva a quedas dolorosas. Já a humildade nos mantém firmes, conectados à fonte de toda a força e sabedoria. A história de Lúcifer é um aviso eterno. O orgulho sempre promete altura, mas seu destino final é sempre a queda. A rebelião de Lúcifer não foi um ato solitário. Em Apocalipse 12, a Bíblia revela um detalhe assustador. Um terço dos anjos do céu seguiu Lúcifer em sua insurreição contra Deus. Pense nisso por um momento. Anjos que viviam na presença direta do Criador, que conheciam sua glória e seu poder, escolheram abandonar tudo isso para seguir uma criatura em sua loucura orgulhosa. Eles abandonaram sua posição original, sua morada celestial e foram lançados para fora da presença de Deus, junto com seu líder. A carta de Judas, no versículo 6, revela algo ainda mais forte e sombrio sobre o destino desses seres. Ele diz que Deus tem guardado em algemas eternas, debaixo das trevas, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio para o juízo do grande dia. Isso significa que alguns desses anjos estão presos, aguardando um julgamento final, acorrentados por sua própria escolha de rebelião. A guerra que começou no céu não terminou com a expulsão de Lúcifer e seus seguidores. Ela continuou. Apocalipse 12 descreve uma grande batalha celestial. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E a Bíblia identifica claramente quem é esse dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Ele e seus anjos tentaram resistir, tentaram manter sua posição, mas não prevaleceram. E então, a Bíblia diz algo extremamente poderoso. E não se achou mais o seu lugar no céu. Imagine a cena.
O lugar que antes pertencia ao anjo de luz, ou Quarebim Anguido, agora estava para sempre fechado para ele. Ele foi lançado na terra e seus anjos com ele. Essa guerra espiritual explica muito do conflito, da dor e do caos que vemos no mundo hoje. Satanás sabe que seu tempo é curto e age com grande fúria. Mas o texto não termina em derrota. Pelo contrário, ele termina com uma declaração de vitória. Os que estavam no céu declararam que os crentes na terra venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A vitória contra o mal não vem da nossa força, mas da obra completa de Cristo na cruz. A vitória já foi garantida. Agora, vamos conectar os pontos. A queda de Lúcifer no céu e a queda do homem na terra estão intrinsecamente ligadas. Logo após Adão e Eva desobedecerem a Deus no Jardim do Éden, influenciados pela serpente, Deus faz uma promessa surpreendente. Em Gênesis 3:15, ele se vira para a serpente, o próprio Satanás, e declara a sua sentença. Ele diz: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela." Esta é conhecida como a primeira profecia messiânica de toda a Bíblia. Desde o início, no momento da primeira falha da humanidade, Deus já estava anunciando seu plano de redenção. Ele estava dizendo que, da própria humanidade que Satanás havia enganado, viria alguém que destruiria completamente o seu poder. Essa promessa explica o ódio de Satanás contra a humanidade, explica a guerra espiritual contínua. Ele sabe que sua derrota foi decretada desde o princípio. A profecia continua dizendo que a serpente feriria o calcanhar do descendente, uma referência ao sofrimento de Cristo. Mas a promessa final é esmagadora. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A vitória final, decisiva e completa sempre pertenceu a Cristo. Muitas pessoas veem o livro do Apocalipse com medo, pensando que ele fala apenas sobre o fim do mundo, sobre desastres e julgamentos. Mas, na verdade, o Apocalipse é um livro de esperança, porque ele não revela apenas o fim do mundo, mas o fim da guerra espiritual. Em Apocalipse 20, a Bíblia nos dá um vislumbre impressionante do que está por vir. Um anjo desce do céu, trazendo consigo a chave do abismo e uma grande corrente. E o que ele faz com essa corrente? Ele prende o dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarra por 1000 anos. Durante esse período, ele é lançado no abismo, que é fechado e selado sobre ele, para que não possa mais enganar as nações. Isso revela uma verdade poderosa e libertadora. Satanás não tem autoridade ilimitada. Seu poder não é infinito. Ele não é o oposto de Deus, mas uma criatura rebelde cujo destino já está selado. O tempo dele é curto e seu domínio é temporário. Essa profecia nos mostra que o mal não governa para sempre e que, apesar do caos que vemos, Deus continua no controle absoluto de todas as coisas. E qual é o destino final de Satanás? A Bíblia não nos deixa em dúvida. A justiça de Deus é completa e definitiva. Em Apocalipse 20, versículo 10, o capítulo final da rebelião de Satanás, é escrito: após ser solto por um breve período e tentar uma última rebelião, seu fim chega. O texto diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Essa passagem é sóbria, mas é crucial. Ela mostra que o mal tem um prazo de validade.
Satanás não governa eternamente. Ele não tem a palavra final sobre a história ou sobre nossas vidas. O juízo pertence somente a Deus. E a justiça dele será perfeitamente executada. Essa não é uma mensagem de medo para nos assustar. Pelo contrário, é uma mensagem de esperança. É a garantia de que a injustiça, o sofrimento e o mal que vemos no mundo não terão a última palavra. O mal será julgado e vencido para sempre. Depois de toda essa jornada através da história da rebelião, da batalha, da queda e do juízo, a Bíblia não nos deixa com uma imagem de fogo e destruição. Ela termina com uma promessa pessoal e poderosa para cada um de nós, em Romanos 16 e 20. O apóstolo Paulo escreve: "E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." Observe a beleza dessa promessa. Não diz que Deus esmagará Satanás, embora isso seja verdade. Diz que ele o esmagará debaixo dos vossos pés. Isso significa que a vitória de Cristo é compartilhada conosco. A vitória não pertence ao mal, ela pertence a Deus e, por extensão, àqueles que permanecem fiéis a Ele. A guerra espiritual é real, mas o resultado final já foi decidido na cruz. Cristo vence, o mal foi derrotado, e a paz de Deus será finalmente estabelecida. Essa não é uma esperança distante e vaga, é uma promessa viva, uma âncora para nossa alma em meio às tempestades da vida. Portanto, permaneça firme. A vitória é certa. Obrigado por assistir. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, like, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva no canal para mais conteúdo. Que a paz de Deus esteja com você.